Tá? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versos 22 a 20. E já pode soltar a tela aí, grande Caio, o homem que está hoje nos auxiliando aí. Abacuque, eu falei o quê? É o calor, gente. Esse calor está me deixando no Apocalipse. Meu Deus, Apocalipse. Ai, meu Deus. Tô mal mesmo, hein? Abacuque 2, 2 a 20. Nós estamos, amados, trabalhando, expondo o livro de Abacuque. Já temos aí algum tempo. E o que a gente tem aprendido neste livro é de que Abacuque é um profeta diferente. Porque a maioria dos profetas fala ao povo a respeito de Deus. Sim ou não? Abacuque é o único que fala para Deus aquilo que está aqui, na garganta. Ele é a voz que se queixa, que interpela, que o faz assim de uma maneira cultica, de uma maneira respeitosa, porque ele é um homem do culto, ele é um levita, ele é um salmista, nós vamos ver o capítulo 3, é um salmo, o salmo de Abacuque. Mas este livro é dividido em algumas partes. A primeira parte do capítulo 1, versos de 1 a 4, é a queixa de Abacuque. Abacuque chega para Deus e fala: até quando, Senhor? Até quando clamarei e não escutarás? Até quando eu gritarei? Ele deixou de clamar, passou a gritar. Violência, e o Senhor não vai fazer nada. Por que razão o Senhor me faz ver a maldade, a opressão, destruição e violência? Violência é uma das palavras-chave do livro. 6 vezes aparece no livro a palavra violência. E curiosidade aí, logo no início da mensagem, no hebraico, violência aqui é a raiz da palavra Hamas. E quem conhece um pouco de política internacional sabe que é o nome que Israel dá ao grupo terrorista palestino, Hamas. É uma violência com requintes de crueldade, derramamento de sangue. E Abacuque fala: até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? A destruição e a violência está diante de mim, além de contendas, litígio, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta. Qualquer semelhança à realidade brasileira não é mera coincidência. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida, até quando? É a queixa de Abacuque. A segunda porção do livro está no capítulo 1, versos 5 a 11, a resposta de Deus. Deus está dizendo: vede, Abacuque, vede entre as nações, eu estou fazendo uma coisa na terra. Aí Abacuque fica todo feliz, né? Eu fico imaginando Abacuque, que vem o nome dele, eu sigo essa linha. Embora tem gente que fala que veio de um nome de uma planta, isso tudo mais, mas esqueça isso daí. Siga a minha linha, depois você segue a sua se você quiser. Vem do hebraico abaque, que é abraçar. Então, Abacuque assim está querendo abraçar Deus, dizendo: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é muito bom para mim. Estou fazendo uma coisa. E Deus fala o seguinte: eu estou levantando os babilônios para castigar vocês, vai matar vocês, matar seus filhos. Vai marchar sobre a largura da terra, vai se apoderar de moradas alheias. Gente terrível, espantosa, espantoso. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos, mais ferozes do que lobos à tarde. Todos vêm com violência, debocham dos reis, zombam dos príncipes, passam o ímpeto de um vento. Enfim, Abacuque, eu vou enviar os babilônios para castigar Israel, porque o povo tem se esquecido de mim. Aí vem a terceira parte do livro. E alguns aqui estiveram no domingo que eu estive expondo, capítulo 1, versículo 12, até capítulo 2, verso 1. Que é a perplexidade de Abacuque. Abacuque fala: Deus, eu não estou entendendo nada.
Versículo 12. Deus, vamos fazer teologia aqui, Deus? Vamos fazer um exercício teológico? Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Só aqui já fala de atributos de Deus, santidade, eternidade. Puseste teu povo para juízo, ó rocha. Tu estabeleceste para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, não podes contemplar a maldade. Por que o Senhor fica olhando os perversos e te calas enquanto o ímpio é devorado por aquele que é mais justo que ele? Ou melhor, os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. Aí vem um dilema de Abacuque. Por que Deus, sendo bom, permite que homens maus triunfem sobre homens bons do seu povo? Aqui nesse dilema de Abacuque é já um equívoco, porque Abacuque se acha muito bom, e o povo dele, e o povo de Deus bom. E julga o bom e o mal sob uma ótica muito enviesada, né? Muito partindo dele mesmo. Nós somos assim, né? Nós nos comparamos, um parênteses aqui, com quem é pior do que a gente. Mas Deus não pede que nós nos comparemos com o que é pior. Deus pede que nós nos comparemos com Ele. O padrão de justiça não é um outro homem que nós julgamos ser pior do que nós. O verdadeiro padrão de justiça é Deus. E diante dele, quem pode subsistir? Quem pode bater no peito e dizer, Deus é injusto? Ou dizer como Nietzsche, Deus morreu e a igreja é o seu túmulo? Quem pode, em sã consciência, afirmar isso? Abacuque fica perplexo, mas ao final ele toma uma decisão que eu julgo ser a decisão mais sábia. 2:1. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, sentinela. E eu ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e o que terá como resposta a minha queixa. O que a gente aprende com Abacuque? Não dá para ficar brigando com Deus. Você só perde. E você só ganha quando perde. A nossa vitória é perder de Deus. E perder de Goliade é até melhor ainda. Abacuque briga com Deus, fala, Deus, eu não estou te entendendo, não sei como o Senhor que é puro de olhos permite que isso esteja acontecendo. Eu não sei se porque o Senhor está calado, o adversário está pescando a gente com vara com rede de arrastão. E o Senhor não faz nada. E eles ainda celebram os seus deuses dele, Bel, Marduk. Então não vai fazer nada? Então, já sei. Eu vou ficar na minha torre de vigia. Eu só vou sair de lá quando o Senhor falar comigo. E a mensagem de hoje é o confronto de Deus. Abacuque não queria ouvir Deus, sim ou não? Então Deus falou com ele. E o confrontou severamente. Acompanhe no texto aí, por favor. Capítulo 2, versos 2 a 20. Então o Senhor me respondeu. Nós não sabemos quanto tempo foi isso, tá ok? Uma semana, um mês. O Senhor respondeu. E disse, escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, esperar, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece.
Seu desejo impetuoso é como Seol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Não farão todos os povos um provérbio, uma frase de zombaria contra ele, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão estremecer, então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos, pois a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a tua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também, expõe tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice? E a imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Baixe sua cabeça com a Bíblia aberta, diga: Deus, fala comigo. No nome de Jesus, ó Deus, mantenha o teu povo concentrado na tua palavra, sem locomoção desnessária, com a mente ligada na tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um clique, Caio, por favor. O Deus soberano e gracioso exerce seu juízo sobre os inimigos do seu povo, com o fim de expressar sua glória sobre toda a terra. Essa ideia, amados, resume a proposta desse texto. Deus se apresenta como soberano e gracioso. São duas palavras que a gente vai ver aqui que esse texto abarca. Ele exerce o seu juízo sobre os inimigos, porque se a resposta que Deus havia dado, que causara perplexidade a Abacuque, era de que o seu povo, o povo de Deus, o seu próprio povo, estaria sendo alvo da violência dos babilônios, e nós estamos falando do ano 605 antes de Cristo, quando, através das tropas aí de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, o império neobabilônico se levanta com uma força atroz, derrotando a potência da época, a Assíria. Já em 722, a Síria já havia entregado o seu governo, o seu poderio, a sua estratégia na geopolítica da época. Mas essa corporação de medos, de persas, formando caldeus, formando esse conglomerado militar fortíssimo, que vai entrar na história como um dos impérios mais opressores, violentos, ardilosos do mundo inteiro. Deus está dizendo: sou eu que estou fazendo. E mais do que isso, Deus está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo.
E o meu povo que abandonou a minha aliança, que havia vivido um avivamento sob o reinado do rei Josias, mas havia se esquecido dos valores de Deus e agora estava voltando para outros ídolos, estava voltando para outros deuses, aos deuses do seu próprio coração, este povo merece punição. Mas, todavia, contudo, entretanto, babilônios, a sua hora está chegando. E Deus está dizendo então nesse texto, respondendo, confrontando Abacuque de que ele é gracioso, soberano, mas ele vai exercer também seu juízo sobre os captores, sobre os opressores do seu povo. Que ninguém na história pode arvorar-se o direito de ser soberano, porque só há um soberano no universo. Preciso repetir quem é? É bom, né? O nosso Deus. Então esse texto que nós acabamos de ler, amados, é uma assertiva do próprio Deus, em que ele está afirmando que o seu juízo chegaria a seu tempo sobre os inimigos do povo de Deus. E ele estaria com isso expressando a sua glória sobre toda a terra, porque o nosso Deus não é um Deus nacional. Não é um Deus étnico, não é Deus de um povo, é o Deus de toda a terra. Eu separei esse texto pelas sentenças que eu julgo serem principais. A primeira porção, Deus responde a Abacuque com uma sentença: o justo viverá por sua fé. Você pode repetir comigo somente a sentença? Juntos, vamos lá? O justo por sua fé. Versículo 2, o Senhor responde a Abacuque e diz o seguinte: vem cá, escreva essa visão que eu vou falar agora. Escreva a visão em tábuas. Aqui no contexto, tábuas de barro, de argila. Mas eu e você vamos lembrar de onde veio essa expressão, a aliança com Deus no Monte Sinai. Só que há uma diferença básica aqui. Aquelas tábuas da lei foram escritas com o próprio dedo de Deus. Essa daqui o profeta tinha que escrever. Deus queria, de certo modo, e Mateus Henry vai concordar com isso, aquilo que Deus queria que perdurasse as gerações futuras, ele não queria que se tornasse mera tradição oral, tinha que ser palavras escritas. Por quê? Porque palavras escritas são menos susceptíveis à corrupção. Escreva, Abacuque. E aí o hebraico tem duas possibilidades aqui no versículo 2. De forma bem legível, clara. Para que até quem passe correndo possa lê-la, tem duas aplicações no hebraico. Pode ser, para quem passa, leia correndo e fale o que leu correndo também, no sentido de proclamação daquilo que está escrito. Ou escreva de maneira tão clara que só você correr com os olhos você vai ler e vai entender. Tanto uma quanto outra cabem nesse texto. A ideia, amados, que nós temos é de que essa visão que o profeta tinha, eu havia recebido do Senhor, fez com que ele assumisse seu papel de intercessor, e esta mensagem precisava ser vista de modo claro e legível. Versão transformadora traduziu assim: escreva essa minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Versículo 3 indica de que aquilo que estava para acontecer, aconteceria num tempo determinado, pois a visão é ainda para o tempo determinado. Repita comigo: tempo determinado. E se apressa para o fim. A ideia é de algo que se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. É algo que se apressa, mas se apressa no tempo de Deus. Olhe para mim. E Abacuque conhecia os salmos, como eu tenho repetido, ele sabia de que muitos salmos falam sobre a espera. Salmos 40, verso 1, você sabe de cor e salteado, principalmente os solteiros que estão aqui. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu brinquei a respeito dos solteiros, mas para todos nós, e nós não gostamos da palavra espera. Quantos aqui amam a palavra espera? Levante a mão. Ninguém gosta. A gente quer a coisa para já.
Eu nunca fui em Tóquio, mas diz que em Tóquio há restaurantes em que você paga menos se comer mais rápido. Quanto que é a comida? Depende de quanto tempo você passar na mesa. Tem gente aqui que quer pagar uma bagatela. Tem gente que já come devagar e ia pagar mais. Nós vivemos em um mundo, amados, em que as pessoas estão apressadas. Sim ou não? Mas Deus fala para Abacuque: Abacuque, presta atenção aqui, olha para mim. Eu vou fazer, mas eu vou fazer no tempo determinado. E ainda que demore, você tem que esperar, porque certamente virá e não tardará. Um comentarista chamado Charles Finder vai dizer de que a demora está no coração do homem, não no de Deus. Porque Deus está elaborando os pormenores de acordo com seu próprio plano. É preciso ter paciência, nós não podemos apressar o propósito de Deus nem retardá-lo. Ele sempre cumpre as coisas na hora indicada, há um tempo determinado. E aí o texto prossegue em que Deus revela a Abacuque um contraste entre o arrogante e o justo. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé, ou por sua confiança, ou por sua fidelidade. Ele fala aqui do orgulhoso, do arrogante. A palavra no hebraico significa aquele que é inchado, aquele que é atrevido, aquele que é descuidado. Me lembra Nabucodonosor, quando vai dizer em Daniel 4:30, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Nabucodonosor dizia: eu me amo, eu não posso viver sem mim. Daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu com esse soberbo. Todos os soberbos caem, amados. Há um salmo que diz assim: olha, Deus atenta para o humilde, mas ao soberbo ele faz o quê? Conhece de longe. Mas o justo, amados, o justo é aquele que é legítimo, é correto, é reto, é lícito. O justo viverá por sua fé. Esse texto vai se repetir 3 vezes no Novo Testamento. Você conhece Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. A ideia de fé aqui no hebraico, emuná, não é apenas uma confiança assim do tipo, eu acho que vai chover hoje. Não é uma confiança do tipo, eu sei que Deus existe. Pegando carona aqui com a ideia de Will Wisby, fé não é crer apesar das evidências. Isso pode ser loucura, muitas vezes. Fé é obedecer apesar das consequências. Fé não é crer apesar das evidências, mas é obedecer apesar das consequências. Por isso que a grande ideia do livro de Abacuque é justamente essa. Mesmo sem compreender os planos de Deus, nós podemos descansar na sua providência. Porque Ele é Deus. Uma música do Eduardo Mano, porque Ele é Deus e eu não sou. Parece simples isso, amados, mas vez por outra nós precisamos nos repetir a nós mesmos de que nós não somos Deus, nós não temos o controle da história, nós não temos o relógio da história para mudarmos de acordo com aquilo que é a perspectiva nossa. O justo viverá por sua fé. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele diz o seguinte: olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e o justo viverá da fé. Quando ele vai escrever aos Gálatas, amados, ele vai dizer o seguinte: pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus, o justo vive da fé. E o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, está ficando difícil o tempo que a gente está vivendo, porque Hebreus é uma carta aos irmãos perseguidos. Então ele diz: olha, ainda por um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Me parece, amados, que a despeito desses contextos diferentes, e tem comentaristas que fazem realmente umas brincadeiras de contexto, mas a ideia é a mesma de Abacuque.
Resguardando as devidas proporções, o que Abacuque está dizendo é o seguinte: olha, quem sobreviver o fará por conta da fé. Por isso que o mestre Luiz Saião me disse, através de sua literatura, de que pode ser traduzido o hebraico literalmente assim: o justo sobreviverá pela fé. Porque, amados, olha para mim, é verdade ou não é que viver nesse mundo louco a gente não vive, a gente sobrevive? Tá tudo bem com a sua saúde, de repente você começa a ter uma dor e você vai no médico, tem um diagnóstico, pá, pum. Conversei com um pastor, amigo, a filha bem casada, morando em outra cidade, em outro estado, de repente, a filha com os 3 filhos pequenos, um de meses. Pai, me separei. Vim morar com o senhor. E viveu um drama, esse meu colega. Agora o Senhor está agindo ali de uma maneira sobrenatural e graciosa. Ele falou: Ezequias, 2 vezes. Eu estou revelando a vocês porque ele compartilhou também com outros. 2 coisas que me doeram muito. Primeiro, quando a minha filha chega para mim e fala assim: pai, criada no evangelho, hein, gente? Filha de pastor, não me fale de Deus. E a segunda coisa, foi quando eu abri a porta do banheiro, minha filha estava muito tempo no banheiro, abri, ela estava jogada no meio do seu sangue, havia-se cortado toda. Mas o justo sobreviverá pela sua fé. Porque, amados, nós não sabemos, nós não temos uma bola de cristal para dizer o seguinte: ó, está vindo uma nuvem escura aí, hein, na minha vida, hein? Eu vou me segurar. Não tem como, chega de repente, amados. Pastor Marco, lá de volta de Barra Mansa, preguei na igreja dele em maio. Débora e eu estivemos lá, um final de semana excelente. Casa filha agora em setembro. De repente começa a falhar a voz, e pastor, a voz é o instrumento de trabalho. Falhando a voz, ele vai no hospital com uma dor assim incômoda do lado e tal, na medula. Câncer. Está sem andar. E não tem 1 mês. Fé não é crer apesar das evidências. É obedecer apesar das consequências. É dizer: Deus, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele vai se levantar. Eu não tenho. É dizer como o Paulo, que já estava com a corda no pescoço, não, porque Paulo não morreu enforcado, né? Já estava com a lâmina de Nero no seu pescoço. E ele olha para Deus e fala assim: porque eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é fé. Fé. Fé não é dizer para a sua vida que está um caco e dizer o seguinte: não, minha vida está boa. Eu brinquei aqui sobre o calor, mas fé, tem gente que faz isso, é o mesmo argumento: não está calor, não está calor, não está calor, não está calor. A minha vida não está ruim, mas está ruim sim, eu quero lhe avisar que a sua vida está ruim mesmo. E fé é ter olhos abertos, e é ver que a sua vida está ruim, mas obedeça a Deus apesar das consequências e descanse na fidelidade do Senhor. Ele é fiel. O justo viverá da sua fé, da sua fidelidade, da sua confiança em Deus. Caio, mas Deus responde também com uma esperança: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A divisão que eu fiz do texto são essas frases. Vamos dizer juntos essa esperança? Juntos, vamos lá? A terra se encherá do conhecimento da glória. No versículo 5, amados, Abacuque chega à mesma conclusão que Asaf. Os ímpios prosperam, mas só que a prosperidade dos ímpios tem data limite.
A prosperidade dos ímpios é aparente. Por isso que versículo 5 diz: além disso, o vinho é traiçoeiro. Segundo o livro encontrado, aquela tradução de Abacuque nos manuscritos de Qumran, e a NVI preferiu traduzir: a riqueza é traiçoeira. E a NVT também. Mas a Almeida século 21 e as outras versões mais conservadoras optaram de pegar a versão dos manuscritos mais antigos. Vou ficar discutindo sobre manuscrito, mas a ideia do vinho traiçoeiro, da riqueza traiçoeira, aqui significa o seguinte: hoje tem gente que acha que está abafando, não está? Pode pagar cerveja para todo mundo. Gente, hoje é comigo, hein? Hoje é comigo, estou pagando. Estou feliz, estou amando, estou de boa. Estou tranquilo. Mas só que é tudo ilusão. O homem arrogante não permanece, amados. Versículo 5. Seu desejo é como o Seol, como a morte, nunca se farta. A morte é assim, né? Nunca se farta. Se existe algo que nunca vai entrar em greve, é a morte. Eu nunca vi a morte dizendo, nunca vai ver, reivindicamos melhores salários. Né? Não tem como. Eu acho que nem coveiro pode entrar em greve. Porque não tem como, as pessoas morrem. A morte nunca se farta. Versículo 5. Mas para si ajunta as nações, reúne os povos. Versículo 6. Não farão todos os povos um provérbio, uma frase de zombaria contra ele, e dirão, ai, aí começa os ais, que um comentarista vai chamar de ais sarcásticos. Heber Campos Júnior, amados, no seu livro do Triunfo à Fé, ele vai dizer de que a soberba nos domina de tal forma que perdemos a noção dos nossos pecados. Por isso que a soberba da Babilônia é comparada com uma embriaguez. Provérbios 27, 20 diz: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. E Deus está falando aqui para os babilônios, amados. Olha os ais. Versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão estremecer, então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. A pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a sua cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo, as nações se cansam em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Babilônios. Para dividir esse texto, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou seguir de um outro mestre. Hernandes Dias Lopes fala que aqui nós temos a corrupção do poder econômico, corrupção do poder social, corrupção do poder político, corrupção do poder moral e corrupção do poder espiritual. Tudo isso nos babilônios. Eles eram acumuladores de bens alheios, mas um dia eles teriam todos os seus bens saqueados. Olhe para mim, quem está dizendo isso? O Senhor. Jeremias 27, 19 a 22 diz isso. Olha, aquilo que o Nabucodonosor não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia, assim o Senhor está dizendo acerca dos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias, contemporâneo de Abacuque, está dizendo o seguinte: olha, os babilônios vão levar, mas um dia eu vou trazer. E quem conhece a história sabe. O povo foi para o cativeiro. 586. Mas 70 anos depois, Deus usou Ciro, rei persa, para libertar o povo. E eles trouxeram tudo. Olhe para mim. Tudinho.
Mas antes disso, teve um sujeitinho chamado Belsazar que quis tirar onda com as coisas de Deus. E fez um banquete e usou os vasos, os utensílios da casa de Deus em Jerusalém. Você conhece a história, não conhece? Já trêbado, depois de uma certa hora da noite, disse o seguinte: agora eu quero beber na taça de Jerusalém, na taça do Senhor Javé, desse Deus dos judeus. Quero ver quem é esse Deus. Bebeu, mas morreu. Bebeu, morreu. Aquela mesma noite, diz a palavra de Deus. Mene, mene, tekel, ufarsim. Uma mão escreveu na parede: pesado foste na balança e foste encontrado em falta. Seu reino será dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, liderados por Dario o Medo, houve uma invasão pelas covas subterrâneas do palácio da Babilônia. E Belsazar morreu. E a festa se transformou em funeral. Porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os babilônios, olhe para mim, conquistaram cidades com preço de sangue. Eram clássicos em violências. Eu não vou ficar dizendo referências da história. Eu só vou citar um fato. O pai da Babilônia foi um sujeito chamado Nimrod. Gênesis 10, 8 a 10. E esse sujeito chamado Nimrod, ele era poderoso na terra, poderoso caçador diante da face do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. A Babilônia foi construída com sangue de vítimas inocentes. Todo o império babilônico foi construído por prisioneiros de guerra, por trabalho escravo. Hoje, você vai lá na Babilônia, você nem vai querer ir, né? É lá no Iraque. Está tudo em ruínas. E o R. Wisby vai dizer: se você quer conhecer a glória da Babilônia, visite os museus. Não tem nada. Para você achar que eu só estou falando coisa de crente, infelizmente não vai dar para eu ler tudo, mas eu vi aqui um artigo de um site de história, Tesouros da Babilônia. Arqueólogos iraquianos descobriram 4.000 artefatos, em sua maioria da antiguidade babilônica. Carimbos reais, talismãs, tabuletas de argila, escrita cuneiforme, uma das primeiras escritas da história da humanidade. Só que o Ministério de Turismo das Antiguidades lá descobriu que após 2 anos de escavações haviam 20 lugares diferentes entre os rios Tigre e Eufrates, ali no Iraque, terra descrita pelos gregos como Mesopotâmia, e foram encontrados artefatos do Império Persa também, e outros de cidades islâmicas medievais. Mas, amados, artefatos foram transferidos para o Museu Nacional em Bagdá. Saqueadores roubaram na história da humanidade, ao longo da história, mais de 15.000 artefatos somente da história a partir de 2003, na invasão americana. Desde então, cerca de 6.000 dos itens roubados foram devolvidos. Só que o Iraque, até hoje, amados, vive num contexto de violência tão grande que não produz nenhum tipo, não promove nenhum tipo de segurança para que turistas visitem seus sítios arqueológicos antigos. E o articulista diz assim: olha, a cidade da Babilônia é famosa por seus jardins suspensos, a cidade assíria de Nínive, ao norte, relíquias daquelas cidades todas. Recentemente o Estado Islâmico foi e destruiu o que tinha lá. Amados, ladrões, contrabandistas, quadrilhas organizadas, exércitos inimigos. A Babilônia hoje é um conjunto de ruínas. E o profeta Abacuque já havia visto isso, quando disse: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, porque a glória de Babilônia ninguém verá. Todas as glórias da civilização babilônica, simbolizadas pelos jardins suspensos, foram substituídas pela glória do Senhor que encheria toda a terra. E Stephen Weird vai dizer que a tirania é autodestrutiva. O opressor provoca resistência que eventualmente traz a sua queda. Em menos de um século desse texto aqui, o novo império babilônico desapareceu.
por completo. Não tem como, amados. Lloyd Jones vai dizer no seu livro Angústia e Fé: grandes potências mundiais se levantam e conquistam por algum tempo, mas depois eles se embebedam com seu próprio sucesso. Mas seguindo ainda a tradução literal do Luiz Saião, a terra se encherá do reconhecimento da glória de Javé. O fato de reconhecer que há um Deus na terra, amados, faz com que qualquer império hoje, até os nossos dias, que se colocam para estar maior do que Deus, estejam conscientes de que um dia virá o fim. Por fim, uma constatação. Deus responde com uma constatação: mas o Senhor está no seu santo templo. Vamos dizer juntos? Mas o Senhor está... Versículo 15, mais ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando a bebida o seu furor e embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão. Cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti. A vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos que nela habitam. E aí, amados, Deus fala através a Abacuque, essa é a visão que Abacuque está escrevendo. Escreve a visão, é todo esse texto que eu estou lendo para vocês nessa exposição. Fala sobre a idolatria. Os babilônios eram extremamente idólatras, cultuavam vários deuses. Olhe para mim, olhe para o texto. Para que serve a imagem esculpida por um artífice e a imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Olhe para mim, amados. Abacuque tem uma filosofia bíblica da história. Martin Lloyd Jones vai dizer que não há nada mais consolador ou tranquilizador quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da história e quando desejamos saber o que deve acontecer no mundo, do que lembrar de que o Deus a quem adoramos está fora do fluxo da história. Deus precede a história. Deus cria a história. O seu trono está acima do mundo, fora do tempo. Ele é eterno. Ele reina na eternidade. Essa é a filosofia bíblica da história. O cenário aqui, amados, é o cenário babilônico. Bebedeira, nudez, desonra, vergonha. O mesmo contexto de Gênesis, quando Noé, depois da experiência de salvação pelo Senhor, se entrega aos delírios do vinho, planta uma vinha, bebe do vinho e bebeda-se. Um contexto de violência, amados, um contexto de idolatria. Violência e idolatria estão intercambiáveis. Não é à toa que o Isaltino comenta no seu livro, Isaltino Gomes Coelho Filho, de que uma inscrição arqueológica revelou uma oração caldaica a uma das divindades principais babilônias. A oração diz assim: ó Marduk, confiando na tua palavra fiel que não muda, queira fazer minhas armas avançar, seja terrível e esmaga os braços dos inimigos. É uma oração tranquila dos babilônios. Mas uma curiosidade aqui, duas curiosidades, para você não achar, poxa, esse negócio de violência, idolatria, coisa dos babilônios. E o hino do Brasil? Mas Sergues da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, ó própria morte. Violência, purinho. Aí vamos falar dos outros também. E o hino da França? As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que um sangue impuro ague o nosso arado. Amém. Mas Abacuque, amados, recebe a visão de Deus dizendo o seguinte: para. Violência gera violência.
A idolatria não tem propósito. Abacuque abre o jogo sobre a idolatria e lembra o Salmo 115, que vai dizer, 4 e 8, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos que neles confiam. Versículo 18. Faz ídolos mudos. O caldeu confiava em Bel e Barduque, mas eles não tinham voz nem vida. Eram divindades inexistentes. Versículo 19. Está coberta de ouro e prata, mas não há espírito algum dentro dele. 1 Coríntios 8:4. Assim que quanto comer das coisas sacrificadas aos ídolos, preste atenção, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. E aí Deus termina com chave de ouro dizendo: mas o Senhor está no seu santo templo. Ó Senhor, cale-se diante dele toda a terra. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim: mas Yahvé está em seu santuário sagrado. Silêncio em sua presença, terra inteira. Heber Campos Júnior vai dizer de que esse cálice diante dele toda a terra expressa assombro, por um lado, mas também uma exortação para que os justos se aquietem ao saber do controle de Deus. É a mesma ideia do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Cale-se. E para terminar aquilo que Lloyd Jones fala, a Bíblia assevera que Deus é sobre todos. Ele começou o processo histórico, Ele está controlando, Ele vai concluí-lo. Nós nunca podemos perder de vista esse fato crucial. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Vamos terminar com rápidas aplicações, amados. Dando 2 cliques aí, por favor. Se segurem na cadeira. Deus não deixa seu povo sem respostas. A propósito, Ele é a própria resposta que precisamos. Sua presença é a nossa maior esperança. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu sei que aquilo que eu tenho orado, eu sei daquilo que eu tenho colocado diante do Senhor todos os dias, o Senhor jamais vai me deixar sem resposta. A presença dEle é a sua resposta. Salmo 119:28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119:107. Estou aflitíssimo, vivifica-me ao Senhor segundo a tua palavra. E o último, Salmo 119:156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Ele jamais vai lhe deixar sem respostas. Olhe para mim, jamais. Segunda aplicação, tome nota. Homens e mulheres têm deixado tábuas de Deus em toda a história da humanidade. Deus não nos tem deixado sem seu testemunho. Aquilo que Deus falou a Abacuque, escreve em tábuas, amado, tem dito para outros homens também ao longo da história. E nós temos testemunhos de Deus. Existem homens, amados, que têm deixado seus relatos, justamente para que nós nos apeguemos. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada entre nós, e precisamos prestar muita atenção nisso. Ouça a palavra de Deus. Quando eu ouvi essa expressão, amados, escreve em tábuas, e eu comecei a pensar das tábuas de Deus que nós temos no mundo, eu me lembrei imediatamente na parábola do rico e do Lázaro.
em que depois de um diálogo muito terrível, onde Lázaro chega a pedir para que Abraão permitisse que Lázaro, o rico, pede para que Lázaro estivesse indo até ele, que já estava no inferno, ali no Seol, para que com uma gota de água, na ponta do seu dedo, pudesse saciar um pouco de sua sede. Deus disse não, há uma separação entre nós, há um abismo. E aí então o rico fica em crise e diz o seguinte, Lucas 16, a partir do versículo 27, eu rogo-te, pois, pai, que mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar. E o que Abraão diz? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, tem testemunho na história. Tem testemunho entre nós, tem tábuas de Deus. Hoje, amados, nós vivemos esses dias em que as pessoas que querem ignorar e que ignoram a palavra de Deus vão para o inferno e não serão inocentes. O rico ousou desafiar mais ainda Abraão. Diz, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele falou, Deus, o seu método está um pouco demodê, um pouco por fora. Se vier alguém dentre os mortos para falar para meus irmãos, eles vão crer. E o que Abraão disse? Se segura na cadeira, hein? Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Preste atenção, tábuas de Deus. Levanta sua Bíblia aí. Tábuas de Deus. Tábuas de Deus. Não há mais inocentes. Ah, pastor, mas vai ter visão? Não. Talvez até tenha, mas não espera por visão não. Vai ter sonho? Talvez até tenha, mas não espera também não. Tábuas de Deus. Isso é certo. Tábuas de Deus estão aqui. Terceira aplicação. A fé é mais do que um assentimento intelectual, é uma entrega apaixonada. Uma rendição absoluta. Como Abacuque, nós precisamos partir para o abraço com Deus. Eu brinco aqui com o nome de Abacuque. Tem que partir para o abraço com Deus, porque nós precisamos de Deus, amados. John Leck vai dizer, nós precisamos de mais do que uma resposta filosófica ao problema do mal. Nós precisamos de uma fé que nos guardará em retidão e para a vida. Fé é uma entrega, amados. Fé é dizer, Deus, eu não estou entendendo nada, eu não tenho resposta para nada, mas eu sei que o Senhor é bom. E eu vou acreditar. Você ficar de briguinha com Deus, sabe? Tentar processar Deus. Teve um louco que processou Deus. Vai adiantar? Aceita. Deus sabe o que Ele está fazendo. Quem souber, completa comigo. Jeremias 29. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Para vos dar futuro e uma esperança. Para de brigar com Deus. Outra aplicação. Quando a Bíblia fala de conhecimento da glória do Senhor, isso realça forte senso de proximidade. É mais do que conhecimento intelectual. Alcança também aquilo que pode ser chamado de conhecimento emotivo. Eu queria entrar em detalhes sobre essa diferença entre conhecimento intelectual e conhecimento emotivo, mas eu só vou sintetizar isso. Não basta saber quem é Deus doutrinariamente. Tem gente que sabe. Tem gente aqui que lê mais do que muito crente, hein? O que adianta? Fica só aqui. Então deixa eu contar uma história para ajudar. Joel Pique contou essa história no seu livro Espiritualidade Reformada. Conhecimento intelectual e conhecimento emotivo. Diz que um pastor, que também era escritor, chegou numa livraria e folheou um livro.
Ele chegou para a pessoa que estava na livraria e falou o seguinte: você conhece este livro? A pessoa querendo vender, achou que era um cliente, né? Falou, sim, claro que eu conheço. Conhece o autor? Como ninguém. Li todas as suas obras. Conheço esse autor. É um dos meus preferidos. E aí aquele pastor falou o seguinte: você não o conhece, porque senão você me teria reconhecido quando eu entrei na sua livraria. Conhecimento intelectual e não conhecimento emotivo. Esse é um termo dos puritanos. Conhecimento que leva o coração. A terra se encherá do conhecimento. A palavra no hebraico é yadá. A mesma palavra que é usada para relacionamento sexual. É conhecimento de intimidade. Não é um conhecimento lógico. Eu conheço Deus, pastor. Quero discutir teologia com... Não, esquece. Não quero discutir teologia com um ateu. Osés disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Última aplicação. Deus não está assistindo o desenrolar dos fatos históricos como quem está sentado em um camarote. Ele tem um trono. Está nele. Essa é a nossa convicção. Tem gente que acha que está Deus está olhando assim e falando o seguinte: rapaz, quem vai ganhar a eleição no Brasil? Odidu, Nitê, Salamê, Minguê. Assistindo, não, Deus é providente. Deus faz o que quer. Mas Ele está no trono, a posição dele, amados, é uma posição extremamente privilegiada, porque Ele não tem partido. Jonas teve que aprender isso no ventre do grande peixe. E lá no ventre do peixe é que Jonas ora. Jonas é um profeta que não orou quando estava no barco, não orou quando... Só ora quando está no ventre do grande peixe. Qualquer semelhança com alguns crentes não é mera coincidência. Tem crente que só ora quando está na barriga do peixe, do problema. E Jonas ora assim: Senhor, quando eu desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades, deixa a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Deixa essa tela final, queridão, por favor. Deus soberano e gracioso exerce seu juízo sobre os inimigos do teu povo, com o fim de expressar sua glória sobre toda a terra. Gente, Deus não admite dividir a sua glória com ninguém. Para com essa história de que você pode sensibilizar Deus, que a oração é a chave que muda o coração de Deus, que você tanto encher a paciência de Deus, Deus vai fazer o que você quer. Ou para com esse negócio de ideologizar também, dizendo o seguinte: Deus vai trazer punição para o Brasil porque o fulano ganhou. Depois esse fulano vai ser alvo também da justiça do mesmo Deus. Deus pune Israel com os babilônios, depois pune os babilônios por conta do amor dele. Deus não tem lado, amados. Todos nós, amados, olha para mim. Um dia vamos estar diante de Deus. Ninguém vai poder escapar disso. Branco, negro, rico, pobre, todos. Você ouviu o caso do holandês chamado Emile Ratelband? Acho que a pronúncia do holandês é... Ele iniciou uma batalha nos tribunais holandeses. Ele que é orador motivacional e formador na área de programação neurolinguística. Deve ser como é que chama? Um coach. Só que é um coach holandês, é muito mais chique do que os coaches tupiniquins que a gente tem aqui. Esse tal do Emile, vamos chamar de Emile, é um nome fofo até. Nasceu em 1949. Quantos anos ele tem hoje? Faz um cálculo rápido aí, gente. 1949. 69? Mas só que ele entrou na justiça
para mudar os documentos dele para 1969. Porque ele disse o seguinte: eu me sinto mais novo. E sem contar que com 69 anos ele é solteiro. Ele não consegue, a mulherada não quer ele. Ele até fez a assinatura do Tinder, que é um aplicativo de relacionamento, ninguém responde ele. Então ele falou: eu quero ter 49 anos. Uau! E olha, gente, parece piada, olha para mim, mas não é. Ele foi e os médicos deram um laudo para ele e falou o seguinte: ó, depois de observarmos cuidadosamente o Emily, descobrimos que ele tem um corpo de alguém com 45 anos. Isso é, ele até foi humilde demais. Aí está um processo lá na Holanda. Mas aí na primeira interrogação do juiz, o juiz falou com ele uma coisa, fez uma pergunta. Infelizmente não serviu para ele, porque o processo continua, mas serviu para mim. Preste atenção. O juiz falou o seguinte: gente, o homem tem 69 anos, mas ele quer que mude os documentos dele para 49 anos. Como é que os pais de Emily vão sentir caso o Estado holandês concorde em apagar os primeiros 20 anos da vida do seu filho? Hein, doutora? E o juiz pergunta: de quem é que esses pais cuidaram? Até os 20 anos, quem era aquele rapazinho? Aí eu me lembrei de um jovem, não tão jovem também, mas que chega para Deus e fala o seguinte: Deus, nem Deus, Deus, a minha alma, diz para si mesmo, né? Tu tens muitos bens para muitos anos. Come, folga-te, regala-te. Lucas. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Quero terminar dando a versão da Nova Versão Transformadora para esse verso. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E quem vai ficar com o fruto do seu trabalho?